Eu vou dar início aqui à gravação. Se alguém do secretariado já conseguir fazer essa operação, eu agradeço também. Certo, já estamos gravando. Nós vamos aqui dar só umas orientações iniciais sobre o workshop. E depois já passamos a palavra aqui para o pessoal da F-Câmara. No caso, pessoal, aqui no mês de julho, a gente começou aqui os acompanhamentos das entregas da fase 2, pós o período aqui de freeze, que a gente tá em processo aqui de aprovação junto ao regulador. E no caso, nós tivemos a liberação do motor, a certificação no motor de conformidade dos testes estruturais e funcionais no começo dessa semana, dia 3, tá? Vamos ter no dia 17 agora o começo do controle dos testes estruturais, são esses os testes de análise do payload da API e para dar um contexto maior, não são os testes que necessitam de abertura de ticket, né? São os testes parecidos com os testes da fase 1, onde é realizado com sucesso o teste no motor de conformidade. E, ao fim, a data de 1 de agosto para a certificação aqui funcional das APIs, esse bloco 1. Aí, no caso, eu vou apresentar aqui também o nosso cronograma aqui de entregas. Junto da entrega do 1/8, que é a data que eu comentei mais cedo, como a gente entra em produção com as APIs da fase 2, com o registro da certificação, é necessário que o participante também comece a disponibilizar as informações dele na plataforma de métricas, tá? A plataforma de métricas, ela tem tanto a API de métricas de transações de requisições, que os participantes já estão familiarizados, que foi tema de workshops anteriores nossos. E hoje nosso workshop ele é focado em uma outra API que já está disponibilizada no portal do desenvolvedor, que é do funil de consentimento. Então, caso os participantes já tiveram a oportunidade de checar a área logada da plataforma de métricas, viram que tem alguns gráficos que não possuem dados ainda, que fazem referência a etapas do processo de consentimento. Então, a plataforma de métricas ela vai auxiliar o participante, e isso está na área logada apenas, tá? Isso é um esclarecimento, essa informação não está na área pública, mas ela vai auxiliar o participante a identificar quantos consentimentos que ela tem abertos, em que etapa do consentimento esse consentimento está, até para facilitar a gestão e também o entendimento da, da saúde, né, das requisições, enfim, e para demais decisões estratégicas da empresa, tá bom? No caso, hoje, a F-Câmara ela vai dar mais detalhes sobre esse tracking do funil, que a API de funil de consentimento faz, e acho que a gente gostaria de esclarecer que para 1/8 é esperado e que o participante também forneça as informações relacionadas a essa API. Então, a plataforma de métricas ela vai ter duas APIs aí funcionando em paralelo. Eu vou passar aqui a palavra ao Jefferson, pessoal, e aí peço por gentileza que quaisquer dúvidas técnicas aqui sobre o funcionamento da API e demais dúvidas, cada participante levante a mão aqui via Teams, que a gente endereça aqui direciona para a resposta. Aí, o Jefferson ele é aqui da F-Câmara, que desenvolve aqui os portais, cidadão, desenvolvedor, e agora está desenvolvendo a plataforma de métricas também aqui conosco. Eles vão dar uma orientação de como que funciona a API e, enfim, fica à vontade, Jefferson. Bom, boa tarde a todos, tá? Vou começar a compartilhar minha tela aqui e apresentar para vocês o material que eu pensei pode ser interessante para você que está chegando agora, que foi convidado para participar do workshop, vai ter que desenvolver, ou até mesmo que já está aí trabalhando em cima disso, tá? O porquê desse termo funil de consentimento, o porquê dessas etapas. Então, aqui a apresentação, a minha parte visa mostrar para você, dar uma introdução do que a SUSEP, do que depois ali quem estiver fazendo a auditoria da implementação do projeto vai ter acesso, tá? Então, preparamos o material, eu vou seguir aqui, e como o André colocou, vocês vão levantando as mãos aí, no momento oportuno a gente vai para as dúvidas, tá? Bom, pessoal, a gente tem aqui o cenário da plataforma de coleta de métricas, né?
Como foi falado, a plataforma tem como objetivo contabilizar as interações entre as sociedades participantes, tá? De modo a promover um ambiente equitativo. Vale lembrar que a plataforma fica localizada no perímetro central do OPIN, tá? Gerida pela estrutura inicial do OpenSurancy, ou seja, gerida pela quem faz a governança do projeto, em parceria com todos os participantes, e, né, sobre a tutela da SUSEP, tá? No primeiro workshop, nós falamos sobre a API de métricas transacionais, que já está lá funcionando, as participantes já estão enviando para a gente os reportes transacionais, né? Qual que é o objetivo? Receber, enriquecer e armazenar os reportes transacionais das requisições e respostas a essas requisições que ocorrem entre as sociedades participantes. E agora tem uma segunda API na plataforma de coleta de métricas, que é essa que nós vamos falar a respeito, que é a API do funil de consentimento, que também visa receber esses reportes, só que no caso são eventos, cada um representa uma etapa do processo de consentimento, tá? E também receber esses reportes de forma, a cada etapa a gente deve receber um reporte, e nós vamos organizar isso dentro de casa para poder exibir para vocês, exibir para o mercado, nos ambientes específicos, né, os indicadores do comportamento do que está acontecendo durante esse funil de consentimento, tá? Então, lá no primeiro momento, né, o que a gente tinha? Cada requisição, o cliente quer saber uma informação da policy de automóveis de um cidadão, ele já tem o consentimento, então ele vai lá, faz uma requisição em server, recebe uma resposta. Tanto o cliente quanto o server enviam para a gente um reporte que posteriormente pode ser conciliado, enfim, ele vai gerar hoje um indicador lá na plataforma de coleta de métricas, tá? O objetivo aqui é falar do funil. Para essa parte aqui do reporte transacional realmente fazer sentido, na prática, o usuário já realizou um consentimento, então ele já tem que ter passado pelas etapas de processo de compartilhamento de informações, tá? Que é o que a gente vai começar a falar aqui, daqui para frente, tá? Então, aqui está um desenho que representa o funil. Imagina, lá no começo, você tem um grande número de pessoas tentando realizar um compartilhamento, e à medida que vão vindo as etapas, esse número vai caindo, né? O usuário cai na internet, ele desiste, ele não consegue se autenticar. E é normal que esse número vá se reduzindo de acordo com as etapas, igual acontece em qualquer carrinho de compra, aí em qualquer e-commerce, tá? Porém, é uma forma da gente poder avaliar, talvez uma visão mais analítica, onde estão as discrepâncias, onde que estão os comportamentos não previstos, tá? Então, preparamos aqui o material para poder dar essa introdução para vocês, tá? Então, aqui primeiramente, a gente recebeu lá da SUSEP, né? Olha, a gente está de olho aí aqui na minha planilha, né? Tem aqui na coluna da esquerda as etapas na planilha previstas pela SUSEP inicialmente. A gente trouxe esse material para dentro de casa, avaliamos já o que a gente tinha de conhecimento com as nossas squads, através do nosso time de arquitetura, como que era o comportamento no Open Finance e como que seria um pouco da evolução aqui no Open Insurance, como que a gente poderia ter isso daí. Então, a gente mapeou algumas etapas, até mais etapas do que a SUSEP estava exigindo, porque a gente identificou alguns outros pontos bem importantes, tá? E existem etapas que são comuns entre client e server, mas outras não, outras ocorrem somente em server, como por exemplo, eu direcionei um usuário lá para outra seguradora, onde ele vai fazer vai autorizar o compartilhamento. Lá ele tem que se autenticar, lá ele tem que autorizar, lá ele tem que ser redirecionado. São etapas que ocorrem somente do lado server, tá? Então, aqui está uma planilha que acho que inclusive está na documentação, tá? Mas eu acho que o material a seguir vai deixar isso bem explicadinho, tá? Então, pessoal, o que eu imaginei, tá? A gente fez um estudo aí para ver como que o mercado atua, tá? Isso aqui é mockup, tá, pessoal? Mas é um exemplo para a gente poder entender de fato o que você que está desenvolvendo vai coletar de informação, né, ali durante esse procedimento. Então, imagina que o cidadão ele acessou lá uma seguradora qualquer, ele quer fazer a cotação de um seguro, e lá ele tem uma informação, olha, já conhece o Open Insurance? Compartilhe seus dados e acesse as melhores ofertas. Enfim, a seguradora vai ter lá uma comunicação com ele, ele pode achar aquilo interessante, ele é levado para uma tela onde ele seleciona qual é a seguradora dele. Isso é um comportamento que ocorre hoje já nos bancos. Se vocês acessarem os aplicativos dos bancos de vocês, vocês vão verem que isso aqui basicamente representa bem ali um fluxo que já ocorre lá nos bancos, tá? Então, que o cidadão ele não encontrou logo de cara a seguradora dele, ele foi lá e digitou PCM Seguros e
clicou em continuar. Quando ele clica ali em continuar, ele vai para uma tela que é onde de fato vai começar o que a gente chama de funil de consentimento, tá? Vai ser exibido para ele, olha, está ciente que você vai compartilhar conosco tais e tais dados, esses dados vão ter uma data de vigência, você vai poder cancelar, enfim, tá aqui os termos e condições, você está de acordo? Nesse momento, se ele clicar ali em trazer meus dados, ele está falando lá para a seguradora client que ele está de acordo com os termos de uso e que ele está ciente que ele vai ser direcionado lá para uma outra seguradora, onde ele vai realizar o login, vai autorizar o compartilhamento desses dados. De modo geral, o que eu vi no mercado, pensando principalmente nas instituições financeiras, tá? É que tem essa etapa onde ele confirma que ele vai querer compartilhar os dados dele, e no momento que ele clica ali nesse botão para compartilhar os dados, são gerados os primeiros eventos, tá? Porque nesse momento a seguradora client já se comunica com a seguradora server, que cria um consentimento que vai ser iniciado ali, devolve para a client, onde a client vai redirecionar aquele usuário. Então aqui basicamente é a jornada do usuário ali em client, tá? Quando ele cai aqui na última tela, geralmente nos aplicativos tem uma tela de load, olha, você está sendo redirecionado, ele já autorizou ser redirecionado, tá? Então, digamos que ele está aqui no aplicativo da seguradora client, clicou em trazer meus dados, ali em background já estão acontecendo eventos, né? Porque tem um evento de direcionamento, tem um evento da criação do consentimento, tá? E aí ele vai lá para server. Chega lá em server, olha, recebemos aqui um pedido de compartilhamento, você precisa se autenticar. Então aqui começa, né, mais etapas ali que tanto o cliente, o cidadão, quanto a seguradora server vão ter que estar administrando para conseguir concluir a missão, né? Então ele pode aqui, ele vai realizar o login. Assim que ele realiza o login, lá dentro da seguradora server, é apresentado para ele, olha, você está de acordo em compartilhar tais e tais dados? Eu não tenho total conhecimento de como que é o escopo de dados, tá? Das seguradoras, então vocês me desculpem. Aqui é basicamente, como eu falei, um mockup, tá? Muitas ideias na minha cabeça, mas com vista no mercado, no que está acontecendo nos bancos, tá? Então, o que eu imaginei aqui, olha, da mesma forma que lá no banco ele seleciona qual conta ele quer compartilhar, aqui também ele pode selecionar qual apólice de seguro ele vai compartilhar e por aí vai, tá? Mas longe de ser aqui uma proposta de pessoal, mais do que eu vi no mercado. Então, aqui ele leu ali o que ele vai compartilhar, ele está ciente, ele sabe que ele está fazendo aquilo através da estrutura do Open Insurance, com segurança, e é perguntado para ele: você confirma que você aceita compartilhar seus dados com a seguradora que te enviou para cá? Aqui ele pode confirmar ou cancelar, que também são outros eventos, né? Se ele confirmar aqui, tudo ótimo, ele vai ser redirecionado lá para a client com aquela confirmação, assim como também ele pode falar, não estou seguro, e cancelar, que também gera um outro evento, tá? Então, aqui a gente está pensando no caminho de sucesso, ele clicou em confirmar e vai receber uma informação, olha, através da segurança do Open Insurance, você vai ser redirecionado lá novamente para a client, tá? Então, o que eu vi também, e para explicar um pouco, né? Naquele momento ele chega lá em client, ele, olá, você voltou, estamos verificando aqui o consentimento. Então, ou seja, aqui eu tive um redirect back, que é um outro evento. Tanto esse evento saiu lá de server. Quando chegou aqui em client, client recebeu esse redirect back, ele também recebe esse evento, e ele vai validar, através de uma consulta lá em server, se realmente aquele token foi gerado, ele consegue utilizar aquilo, tá? Então ele vai, pelo menos foi o que eu vi, ali o usuário naquele momento, em tempo ali de navegação, já recebe a informação, ó, estamos validando a informação, e não tem nenhum botão nessa tela, só como se fosse algo para guardar. E assim que é feita essa validação, já mostra, olha, pronto, os dados foram solicitados com sucesso, né? E você pode consultar o seu compartilhamento aqui. E aí, né, para concluir, o que eu vi? Dentro das instituições, e eu imagino que dentro das seguradoras, você vai ter ali os compartilhamentos, que lá em client, os compartilhamentos que aquele cidadão fez. Ele tem acesso a esses compartilhamentos, ele pode visualizar sempre a data de expiração, por exemplo, desse compartilhamento, ele também tem a opção de cancelar o compartilhamento, que também é um outro evento previsto dentro do funil, tá? Enfim, aqui é um desenho, uma jornada, depois vocês podem fazer perguntas, tá? Mas, basicamente, essa jornada ela está fechada aqui nesse fluxograma, que vai lá, ele começou lá em client, foi direcionado ali, client acessou a server, pegou, gerou lá um evento, gerou um consent created, esse consent created foi enviado lá para client, client fez o redirecionamento,
E a gente vai aqui de etapa em etapa. Então, quando ele é redirecionado novamente, ele é direcionado lá para server, lá ele tem que fazer o login, então tem aqui a etapa de autenticação, essa etapa pode gerar um evento de sucesso ou um evento de falha. A mesma coisa na parte de autorização. Pode gerar um evento de sucesso ou um evento de falha, tá? Uma vez que gerou o evento de sucesso, a seguradora server, ela tem que gerar aqui esse authorization coded created e redirecionar o cidadão lá para cliente, como eu mostrei na jornada lá, nas etapas, nas páginas amigáveis lá para o cidadão, tá? E aqui, ele é redirecionado, no momento que ele é redirecionado, como eu exibi na etapa acima, né? Olha, aguarde um instante, a gente está validando. Nesse momento aqui, o que acontece? A seguradora client bate lá em server e vai validar lá se o consent token, vai validar o consent token generated. E aí ela recebe uma resposta informando que realmente ela recebe o consentimento. Então, nesse momento aqui, é o que a gente considera o consentimento de sucesso concluído de fato. Tá? Não teve uma consulta ainda na API, mas a seguradora client ela recebeu lá um token e agora ela pode consultar ou não. Então, a grosso modo, olhando aqui a gente conclui o consentimento. Né? Porém, existem outras etapas que eu vou mostrar no próximo slide, que é o quê? O momento que a seguradora client realmente ela proporcionou essa jornada, ela recebeu esse consentimento para posteriormente poder passar a realizar consultas e enriquecer a sua base e eventualmente fornecer para o cidadão talvez uma proposta melhor de seguro, ou falar não, não. Enfim, né? Eu não sei como de fato isso vai funcionar com vocês, tá? Mas aqui eu adicionei mais umas etapas, que é o quê? Uma vez que aqui na etapa 13, tá? Uma vez que a seguradora ela tem o consentimento em mãos, ela pode fazer a consulta, ela pode fazer essa consulta, ela pode acessar o recurso, ela pode ter sucesso, se ela fizer isso logo na sequência que ela receber esse consentimento, mas vale lembrar que esse consentimento ele é efêmero, ou seja, ele tem um tempo de vigência curto e ele tem sempre que estar sendo renovado. Então aqui eu já pulei para uma etapa de renovação. Ele tem aqui consentimento recebido, ele vai atualizar esse consentimento para poder acessar o recurso, que digamos que amanhã ou depois a seguradora agora vai rodar lá uma rotina que vai enriquecer seus dados e provavelmente naquele momento aquele consentimento efêmero já tem a sua vigência concluída, tá? Então ela bateu lá em server novamente, resetou, né, refrescou lá o token, tá? E aí ela conseguiu, ela recebeu lá o token received, tá? E ela pode acessar o recurso, que são etapas, né? Ou seja, eu recebi novamente, eu atualizei e eu estou acessando o recurso, que são consideradas etapas de sucesso, ou seja, o consentimento, a intenção para a qual ele foi construído está funcionando. A seguradora client ela consegue renovar o consentimento, consegue acessar o recurso e ter as informações. A próxima etapa seria, eventualmente, o usuário está lá olhando na tela e pode cancelar a qualquer momento o seu consentimento. Algumas etapas não estão previstas no fluxo, como, por exemplo, o consentimento expirado. É um evento também. Só que não é um evento que depende do usuário, basicamente, é uma data, né? Então, eu não botei aqui no fluxo, tá, pessoal? Então, aqui, o que eu fiz depois, tá? Eu juntei ali a nossa navegação com as nossas etapas. Então, tentei explicar para vocês ali o que está acontecendo desde o momento que o cidadão ele aceita trazer os dados dele, ou seja, bate lá em server, gera o consentimento, volta para cliente redireciona, server recebe, e assim a gente vai até o final, tá? Da etapa aqui, onde ele realmente pode usufruir dos benefícios de ter compartilhado seus dados, pode simplesmente cancelar, enfim, aquilo não vai ter uma vigência de um ano, tá? E o que a gente espera chegar com isso daqui? A gente espera exibir lá na área logada da auditoria, exibir um gráfico como esse aqui, que, por exemplo, compara as etapas em comum entre client e server. Aqui está um exemplo, digamos, de sucesso. Mesmo no exemplo de sucesso, você tem uma redução de números, as coisas vão acontecendo, nada discrepante aqui. Mas o que pode acontecer num cenário qualquer, tá? Que eu imaginei aqui agora há pouco. Digamos que agora eu estou fazendo aqui auditoria, recebi um chamado lá, olha, seguradora, eu sou da seguradora A e não estou conseguindo consultar o consentimento que eu tenho na seguradora B, ou eu mando o usuário para a seguradora B e o usuário não volta. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Ó, o cara estava ali, a seguradora server redirecionou ele, só que o cliente não está recebendo, né? Então, é uma forma da gente avaliar uma discrepância e identificar que tem um problema, tá?
Imagino que se vocês começarem a olhar isso muito de perto, existem várias outras possibilidades, várias outras etapas que pode estar correndo em background, tá? Mas aí cada seguradora também pode ter um jeito. O que que a gente tentou aqui foi mapear as etapas mais comuns possíveis, que praticamente obrigatórias, que ocorrem nessa etapa de consentimento, tá? É lógico que isso é um trabalho que no futuro pode evoluir. Por exemplo, aqui pode ter uma hipótese que eu desconheço, que eventualmente a gente conhecendo aqui, né, com a evolução do projeto, pode se identificar, olha, tem uma outra etapa aqui que é uma etapa crítica, a gente precisa adicionar ela no funil, tá? Um outro indicador que a gente pretende exibir são as etapas de fato, tudo que ocorre lá em server. Então, o server criou consentimento, redirecionou, tudo o que está acontecendo. Então, pessoal, a ideia é ajudar as seguradoras a implementarem isso e usufruírem do OpenSuite. Então, foi para isso que foi pensado, tá? E, enfim, aqui está a apresentação mais conceitual. Pensando nessa apresentação conceitual, aí, eu não sei como que o secretário pretende organizar, mas eu fico aberto a dúvidas aqui. A minha parte de apresentar os porquês, eu mostrei para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode falar mais, tá? Se não, o Luiz pode seguir. Pode falar, Vitor. Ou o Thiago, alguém levantou a mão. Desculpa. Oi, só uma dúvida, aliás, duas perguntas. Primeiro, a respeito das datas de entrega, tá? 1/8 seria para as empresas do bloco 1 apenas? Isso mesmo, bloco 1 apenas. Tá. E a segunda aí, olhando o fluxograma, então, o meu entendimento, não sei se eu estou correto, aí poderiam confirmar, por favor, para cada evento, para cada alteração de endpoint, a gente faria uma chamada como se fosse lá de métricas, a ingestion. Seria isso? Cada etapa gera um novo reporte. Então, por exemplo, eu como server estou recebendo a requisição, seria primeiro, né? O cliente se autenticou e aprovou, seria o segundo? É, aqui, essa numeração que a gente colocou aqui é mais para a gente exemplificar um começo, meio e fim, Uhum. tá? Mas sim, uma vez a cliente vai bater lá em server vai falar, ó, beleza, estou criando um consentimento aqui, devolve lá, e aí o próximo passo é ele receber esse cara sendo redirecionado, e aí sim fazer a parte de login e depois a parte de autorização. Então, seria cada alteração de status no back-end. Seria esse o ponto. Eu não sei se de status, na visão nossa aqui, realmente é uma etapa, né? Porque Uhum. ele vai ser direcionado, por exemplo, vocês lá em server receberam lá um cidadão que quer compartilhar os dados com outra seguradora. Ele tem que fazer o login. Se ele, de repente, o login falhou, vocês têm que gerar um reporte que o login falhou, porque, Ah, entendi, entendeu? entendi. Que Tá. aí a gente consegue também entender que o login falhou. Não é simplesmente, olha, a gente mandou lá para a server e não sabemos de nada. Que ele pode ter um login de sucesso, ele pode sair ele pode desligar o aparelho, enfim, a gente não sabe. Sabe, tem aquela hipótese que a gente não sabe. Mas a Timeout. gente mapeou Uhum. as prováveis. Olha, o cara não conseguiu logar, ou seja, não, Uhum. não é culpa lá. Pode não ser um erro em server, pode ser, sei lá, uma falha do cara não lembra a senha, coisas Uhum. assim, tá? Mas aí a gente vai Ótimo. estudando ponto a ponto depois, né? Ok, obrigado. E, pessoal, Jefferson, desculpa, acabei cortando você. Só uma pergunta sobre isso, seu claro, Camilo. Não tem um drill down, né, nesse gráfico aí que você colocou, né? Ele não vai, por exemplo, deu sucesso, deu insucesso. Por que que deu insucesso? Aí vem as razões. Você tem até que nível você desce? Só nesses gráficos que você colocou aqui, ou você desce mais em detalhes, né? Ou mesmo quando um usuário cancela, assim, né? Se um prospect cancela, e daí? Ele cancelou por quê? Por que que ele desistiu? Existe alguma coisa pensada nessa linha? São várias perguntas numa mesma. Não, eu entendi, Camilo. Eu vou responder para você que o que a gente tentou fazer aqui realmente não chega ao nível de avaliar todas as possibilidades, tudo que pode estar acontecendo, tá? É um início. São as etapas mais comuns possíveis. E tem muita coisa aqui que a gente vai entender que é desconhecido, que de repente pode ser uma informação de valor, né? Por exemplo, para
É importante saber que as pessoas, de repente, estão revogando o consentimento. Um número grande de pessoas está revogando o consentimento, mas ainda não tem nada pensado no detalhe para saber o motivo disso. Que também teria que ter um tipo de questionamento, teria que se capturar essa informação, sabe? Teria uma complexidade um pouco maior. As etapas que a gente está prevendo realmente são etapas. Então, se eu vou dar um exemplo, tá? O usuário lá, ele bateu na hora do login. Ele bateu lá no endpoint, bateu ali no login. Ali já era um reporte. Ele conseguiu fazer o login, ele se autenticou, é um outro reporte. Ele não conseguiu, é um outro reporte. Mas ele passa para uma próxima etapa, ele lê a tela, se ele autorizar, é um reporte. Então, a gente está... basicamente, são essas etapas que estão aqui nas colunas, etapas client e etapas servers, não mais. Tá? Agora, quando eu puxo o time para conversar aqui, principalmente quando eu puxo o nosso arquiteto, que já tem um conhecimento bem mais amplo, ele fala, olha, tem bastante coisa que a gente poderia adicionar aí, mas entra nessa questão de muita complexidade, de repente não ser comum para todas as seguradoras. E a gente também imagina que há uma complexidade aqui de implementação do lado de vocês, né? Então, quanto mais a gente vai a fundo, mais é complexo. Então, pode vir no futuro? Pode. Mas aí vocês, como participantes, podem ir sugerindo nos GTs, olha, a gente acha que pode ser interessante ter mais uma informação aqui, mais uma informação ali. E aí os GTs e a secretariada vai demandando e a gente pode evoluindo, tá? Desculpa, pessoal, mas surgiu uma nova dúvida aqui. A respeito dessa API, ela vai ser em batch também? Existe a possibilidade da gente enviar isso num D-1, por uma questão ali até né, o OPIN vai bombar, vai ter muitas requisições simultâneas, a gente pode ter problema de infraestrutura. Sim, eu já vou passar para o Luiz, tá? Mas eu vou responder sua pergunta, assim, isso aqui não funciona em tempo real, né? E a gente segue o mesmo modelo da plataforma das métricas transacionais. Vocês podem enviar para a gente o evento de forma individual ou enviar em carga batch, em lote, tá? De até 5.000 registros, tá? Agora, eu acho que o Luiz, que vai fazer uma apresentação mais técnica, vai falar de API, de autenticação, coisa assim, acho que vai enriquecer um pouco mais a conversa para vocês fazerem novas perguntas, se me permitem, ok? E aí, no final, a gente pode voltar ao tema. Segue lá, Luiz. Fechou. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação aqui mais breve da aplicação, de como usar a API. Talvez eu não me aprofunde tanto, porque ela é bem próxima mesmo da utilização dos reportes transacionais unitários. Então, acho que talvez não vale a pena aprofundar tanto, por conta que você já sabe bastante coisa. Mas, qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode perguntar, tá? Bom, esse aqui é o Swagger da API. E, basicamente, para tu conseguires usar ela, para poder mandar os dados para a gente, ela funciona bem parecida da forma que vocês mandam os reportes individuais para a gente. A gente aceita já um payload de JWT, em que vocês têm que mandar um body com o header, a assinatura e depois o payload. Então, é bem semelhante como está hoje, mandando para os reportes individuais lá. Só mandar um JWS com o certificado de vocês, a gente vai aceitar normalmente. Os endpoints em si são basicamente os mesmos. O que muda? Inclusive, a URL a gente utiliza mesmo, muda somente o endpoint em si, que ao invés de report API é /event API, e depois o restante é exatamente igual. Se quer mandar o report como server unitariamente, é o server-event. Se quer mandar em batch, a gente aceita os 5.000 registros, como falou o Jefferson, e faz as validações, faz tudo que precisa. A gente faz as validações da mesma forma que faz no report. Se a gente deu o aceite, significa que já está com a gente, deu tudo certo, as validações estão corretas. Se a gente devolver com um evento descartado, é porque deu um erro, e a gente já devolve o erro que aconteceu para vocês poderem reavaliar e mandar novamente para a gente. E depois, se mandar como cliente, funciona da mesma forma. A única diferença é que um você manda como software statement e outro como authorization server, né? Os campos que têm que ser enviados para a gente também são bem semelhantes. O que muda mais é o campo de informações adicionais, mas basicamente o que tem que ser enviado para a gente? O Consent ID, o Correlation ID,
o tipo de evento, que já estão meio que pré-categorizados, como o Jefferson mandou. Então, para cada etapa aqui, a gente já deixou bem descrito para saber quais etapas como cliente que eu mando, quais etapas como server que eu mando. Então, a gente já deixou aqui classificado certinho, já os menus que a gente aceita. Então, vocês conseguem se basear, quando forem fazer a implementação dessa parte de consentimentos, conseguem se basear pelos tipos que a gente coloca aqui para saber quando que eu devo enviar ou não o report. Então, assim fica bem mais fácil de saber quando enviar ou não, porque já estão listados aqui, só seguir essa linha que dá tudo certo. Aí, como falou o Jefferson, hoje a gente não tem tanto conhecimento de profundidade, a gente está ainda avaliando e tudo mais, pode ser que seja uma coisa lá na frente, mas inicialmente, seguindo esse daqui, está tudo certo. Quais campos que tem que enviar, então, além desses que eu falei? Seguindo a mesma linha lá da parte de reportes transacionais, tem o timestamp para saber quando que ocorreu esse evento. Aí enviar o client org ID, client SSID, server org ID, server SID. Claro que tem aquelas regras de o server org ID tem que ser o mesmo. Se eu estou mandando um report como server, eu tenho que ter o meu ID do server aqui e o certificado tem que ser o mesmo. Tem que ter essa conversa para a gente garantir a integridade do dado e garantir também a questão de segurança, né? E aí depois na parte de additional info são informações que vocês mandam relativas ao evento que ocorreu. Por exemplo, falhou uma autenticação lá, um evento de que falhou a autenticação. Vocês mandam aqui dentro do additional info algumas informações adicionais. É só ver os campos que a gente aceita. Por exemplo, por que falhou aqui a autenticação? Aí é só ver lá as categorias que a gente aceita. Por exemplo, falha na credencial inválida. Então, esse aqui é um exemplozinho de informações adicionais, que serve mais para a gente poder enriquecer um pouco os dados que a gente tem aqui para conseguir montar um relatório um pouco mais assertivo. A questão do batch, então, pode ser enviado de 5.000 em 5.000. A gente aceita, a gente faz o pré-processamento aqui de validações para ver se está tudo certo e devolve para vocês todos os reportes que foram enviados. Se lá no meio dos 5.000 deu problema, não tem problema, a gente devolve os 4.999 como tudo certo e aquele a gente devolve com descartado e uma mensagem informando por que foi descartado, depois você trabalha só nele. A gente não faz a validação para ver se já foi enviado ou não os registros, então, sempre que for enviado, sempre prestem atenção para ver se ele foi aceito ou não. Caso não tenha sido aceito, a gente não tem registro aqui, manda para a gente que a gente reprocessa novamente. E esse daqui é um exemplo, como eu falei, segue bem na linha da parte dos reportes transacionais. Então, como o pessoal já está implementando bastante parte de reportes, vai ser bem mais tranquilo consumir a API. E aí aqui está um exemplo de resposta 200, que a gente dá o aceite, a gente forma o Correlation ID para vocês conseguirem identificar qual reporte que foi aceito ou não, e caso dê problema, a gente devolve também da mesma forma o ID do Correlation ID para vocês saberem lá, né, que foi descartado e o que aconteceu. Por exemplo, mandou aqui para a gente e está faltando um dado, aí acaba a gente devolve o porquê. Aí tem alguns exemplos aqui que a gente faz de validação, se dá algum erro 500, 415, que normalmente quando não mandam JWS para a gente devolve mensagem, o tipo de conteúdo que foi enviado, do problema, enfim, tem as validações aqui a gente faz, devolve bem escrito para vocês. E, bom, no mais, é isso. Ela é bem mais simples do que a parte de reportes transacionais, porque tem que ser enviado menos dados, e a parte mais complexa, se for ver, é entender em que momento que eu preciso enviar esses dados, mas seguindo essa linha aqui das etapas que a gente lista aqui, fica bem mais fácil. Bom, fui bem breve, até porque não é tão complexa como parte de report, e aí, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Tiago, levantou a mão aí, quer falar? Vamos também ter uma etapa aí que o William vai mostrar um pouco isso funcionando, tá? Bom, então vamos fazer assim, pessoal. Vou pedir para o William para ele mostrar aí funcionando, para vocês verem como é que é. Vou ver que também é bem simples, não tem erro. E aí, se surgir dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar e tá tudo certo.
Pode ir, William. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, pegar a tela. Vou apresentar para vocês. Eu separei um bet. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Então eu separei um bet, um payload bet, e separei um payload, um evento simples, certo? Então aqui no bet, vamos começar por ele. Assim como o Luiz falou, a gente vai definir as steps que a gente quer. Decodifiquei aqui. Eu vou utilizar, eu estou utilizando no caso o Insomnia, conforme o Luiz falou. Vou colocar ele para rodar. Eu defini a data, ó, ele deu o status correto, certo? Eu havia definido a data do dia 24/6, então e se a gente pegar hoje lá no nosso dashboard, aqui, dia 24 de junho, ele vai apresentar para a gente aqui embaixo o lado server que foi criado, com todos os steps que foram criados, certo? Aí, aqui eu vou apresentar para vocês também um lado mais simples, caso vá fazer um evento por evento. Eu tenho aqui decodificado. Vou gerar ele também. Coloquei a mesma data do dia 24 para vocês verem, ó, ele aceitou. Eu atualizando a data. Na hora que eu atualizar novamente a data, ele vai apresentar para a gente que foi incluído mais um consentimento, porque esse é o que foi definido aqui na step, criar um consentimento. Então eu posso alterar essa step e ele vai mostrar individualmente, ou assim como o pessoal havia perguntado, pelo modelo de batch que a gente pode gerar. E esse é o mesmo caso do lado cliente. Então, se ficou alguma dúvida, para vocês ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Fique à vontade. A gente recebeu alguns chamados de dúvidas aí, quiserem aproveitar, né? A gente tentar ajudar também. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Opa, boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida ali, eu não sei se é em relação, vocês falaram ainda, ou se ainda vão falar, é sobre o step de resources ali. Eu queria saber mais especificamente quando ele deve ser chamado, aquele step de resource do client. Quando que eu devo registrar essas métricas? Esse aqui, no caso, deixa eu compartilhar aqui. Seria o Resource Assisted. Isso, da etapa do client. Perfeito. Você tem o consentimento, esse consentimento está válido, você fez a requisição no endpoint, você acessou o recurso, está funcionando. É nesse momento. Que é realmente, pensa que o consentimento acabou aqui nessa linha em vermelho, né? Uhum. Ali basicamente acabou, caminho de sucesso. Próximo passo é acessar o recurso. O que pode acontecer antes é que, de repente, a vigência dele acabou, então você vai ter que renovar o token, tem o refresh token. Mas senão você já vai bater ali, vai acessar o recurso e você gera o reporte para a gente. Ah, entendi. Então ele já é quando eu vou consultar os produtos mesmos ali, né? Se eu tiver errado aí, time, vocês me corrijam, tá? Mas a resposta, sim. Ah, não, beleza, então. Obrigado. Hein? Carlos, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida quanto à questão do client também, mas na etapa de const expired. Nesse caso, o entendimento que a gente tem seria quando o cliente fica sabendo que aquele consentimento expirou, né? Então, o consentimento ele tem uma data, né, de validade. Vocês, quando recebem, como cliente, quando vocês recebem o consentimento, vocês recebem, imagino que chegue lá essa informação, olha, esse consentimento é válido, até porque
o que eu vi de comportamento geral é que lá em client fica armazenado aqui a data em que esse consentimento se expira. Ou seja, se esse consentimento está vencido, você não tem por que validar essa informação, você vai tentar acessar o recurso, né? Mas é uma informação que fica, ela é salva lá no momento do consentimento e client recebe essa informação. Vocês podem eventualmente criar futuramente uma forma de renovar esse consentimento com autorização do cliente, mas eu imagino que aqui é a mesma data de validade dele. E espelho entre os dois lados. Beleza. Esclarecendo, Carlos, é exatamente como você falou, é quando o cliente fica sabendo que o consentimento expirou, tá? Beleza. A outra dúvida era quanto ao revoked, que também seria um caso, por exemplo, se essa revogação aconteceu do lado da transmissora, né, lá, eu não vou ter esse consentimento, eu não vou ter a ciência disso até o momento que eu tentar usar esse consentimento, correto? Correto também. Então, quando eu tentar usar esse consentimento e eu descobrir que ele está revogado, aí eu então envio esse evento para a plataforma do PCM, né? Correto. Se o consentimento foi revogado pelo lado da transmissão, então você só vai precisar notificar quando você descobrir que ele foi revogado, né? Obviamente. Agora, se ele partiu da recepção, da iniciação, então quer dizer que você já pode notificar no momento do revoke. Tá? Sim. Quando partir do lado do cliente, eu acredito que os dois eventos vão chegar mais ou menos juntos lá Próximo. Exato. Na plataforma, mas quando partir da transmissora, pode ser que o cliente não envie isso, porque ele não tenha algo que verifique lá que o consentimento está revogado e ele só vai começar a tomar erro, né? Ele vai encontrar, imagino que ele vai encontrar um status específico ali e vai saber que aquele consentimento está revogado. E parar de fazer aquela consulta, né, desnecessária até então. Pessoal, a partir disso, né? Deixa eu pegar o gancho só, porque eu fiquei um pouco confuso agora, muito mais a questão do gatilho, né? Porque aí eu estou entendendo que é métricas, eu vou gatilhar para te mandar um número, ó, soma mais um, né? O conceito é esse. O que vocês estão falando é que quando o usuário for... Eu estou atuando nesse momento como receptora. Aí eu fui buscar a informação na transmissora e recebi um retorno como revogado. Aí eu vou lá e gero o gatilho falando, olha, armazena mais um aí porque eu recebi um revogado. Só que quando eu for a transmissora, o usuário vai na minha interface, revoga o consentimento, eu também vou gatilhar, porque são momentos distintos, né? Uma coisa é o meu sistema tentando pegar a informação e outra coisa é uma ação do cliente revogando. Apesar de ser revogada a informação, são gatilhos diferentes, não é isso? O meu entendimento está errado? Não está errado. São gatilhos diferentes, sim, para perspectiva diferente. Da perspectiva do servidor, né, da transmissão, quando que ele vai disparar? Ele vai disparar em duas possibilidades. Ele pode receber uma chamada de revoke do lado do cliente. O cliente pode falar assim, ó, o meu cliente aqui pediu para revogar esse consentimento. Então ele vai revogar via API. Ou ele pode revogar via área logada de gestão de consentimento do seu lado do servidor. Ou seja, o seu usuário, na sua própria plataforma, falou assim, olha, eu não reconheço esse consentimento ou desisti dele. Então, cancela esse consentimento, revoga ele. Então, ele pode ter duas entradas ali, uma vindo por API ou vindo internamente. Nesse momento, você dispara o trigger desse evento, do consentimento revoked. Tá? Da perspectiva do cliente, ele pode ter dois momentos também. Uma, quando o usuário na própria plataforma dele solicitou que aquele consentimento fosse revogado, ou no momento futuro, onde eu tive que consultar esse consentimento e aí, enfim, descobri que esse consentimento estava revogado. Então, é um evento tardio, mas é para a gente fechar a conta de que os dois lados já perceberam que esse consentimento foi revogado. Tá? Alguém tinha levantado a mão aí. Não, o conceito eu entendi, mas é exatamente essa a minha preocupação. Se você somar tudo no mesmo balde, você não vai conseguir distinguir
qual foi o momento do gatilho, se foi um momento de consumo de informação ou se foi um momento gerado por ação do usuário. É que no primeiro momento, para a gente não tem a necessidade de saber quando isso aconteceu. O importante é saber se ele aconteceu e se ele está pareado os dois lados, tá? No primeiro momento. Mas você vai ter dois eventos do mesmo consentimento. Se o cara veio na minha plataforma e cancelou e revogou, eu vou lá e gatilho, olha, consentimento revogado. Aí no dia seguinte, a outra congênere vem buscar a informação e também percebe que foi revogado e gatilha de novo, você tem duas somatórias para o mesmo consentimento. Correto, mas são dois lados diferentes, são duas perspectivas. Você vai ter o lado da recepção e o lado da transmissão, os dois lados. Eles têm que vocês vão conseguir separar quando o gatilho for de cada lado. Exato. Exato. Tanto é que o gráfico ali do funil de consentimento, ele é dividido no meio. O lado, se eu não me engano, o lado esquerdo era o do cliente e o lado direito era do server. A gente pode fazer essa análise junta ou também pode fazer essa análise separada, só olhando pela perspectiva do servidor. Então, quais foram os eventos para o servidor, ignorando o lado do cliente. Da mesma forma, a gente pode fazer o inverso, ou juntar os dois para mostrar uma perspectiva meio a meio ali, se está equilibrado as duas pontas, né? Para não medir discrepância. Excelente, só a gente se preocupar realmente para que na interface, porque às vezes a pessoa que vai analisar essa informação em área logada não entende perfeitamente o conceito do que é a diferença entre client e server, de repente só deixar isso bem visual. Eu estou falando de usabilidade mesmo, tá, gente? Garantir que... Porque às vezes o cara que vai olhar isso, sei lá, meu pessoal de métrica, ou então de produto, para saber se tem aderência. O cara não vai ter a mínima ideia, que é diferente uma coisa da outra. Beleza? Perfeito, viu, Adriano? Até completando aí o que você falou, essa informação, o André pode me corrigir, mas ela é uma informação até mais restrita para a área logada no nível de governança do projeto, tá? Acho que é só o secretariado mesmo que tem essa visão. Por enquanto, né? Mais uma mão levantada aí, fica à vontade. No caso, cada participante vai ter a sua própria visão. A visão que o regulador tem é de todas as participantes, mas é uma visão mais o regulador. Então, por isso que é a minha preocupação. Vamos dizer que aqui a Tóquio decida colocar isso na mão de uma pessoa de análise de negócio, para ela não vai saber muito bem a diferença do momento que meu servidor que foi buscar ou do momento que foi uma ação de engajamento do meu cliente, do meu segurado. Essa é exatamente a minha preocupação, tá? Para ela vai mostrar um evento só, tá? Você só vai ver o lado, por exemplo, se o seu lado é o server, você só vai ver a informação do server, a informação do client não vai ser exibida. Então, imagino eu que não deva gerar esse misunderstanding, mal entendido. Mas Adriel, desculpa, mas aí nós voltamos à minha pergunta inicial. Eu quero saber quantos clientes meus tomaram ação de revogar do meu lado e quantas vezes eu tentei buscar uma informação e recebi algo revogado. Então, mas tentando buscar informação, aí você está vendo a perspectiva de servidor, que é uma perspectiva de cliente. Você não vai misturar essas duas perspectivas suas. As suas visualizações vão ser separadas de cliente e depois de server. O que a gente está falando de colocar lado a lado é quando dentro do mesmo consentimento a gente tem um lado de cliente e um lado de server. A não ser que você faça um consentimento, você como iniciador e você como transmissão, que é para ver no mesmo gráfico, mas se não for desse modo, você só vai ver uma das perspectivas, ou olhando só como cliente ou olhando só como server. Tá? Aí não deveria dar esse mal entendido. Mas eu entendo, olha, que nem eles falaram, existe essa perspectiva de olhar os dois lados assim, né, pareado lado a lado. Só que imagino eu que isso não vai ficar disponível para todos os usuários. Você vai ver as suas informações como server e em algum outro gráfico as suas informações como cliente. Agora, essa visualização aqui de cliente e server fazendo um lado a lado, provavelmente vai ficar só para... Quando a gente chamar a questão do protocolo, já gravaria na base dele. O Marcos acho que está com o microfone aberto. Achei que fosse eco. Obrigado. Tem mais alguém com a mão levantada aqui, eu não consigo ver quem é. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu estou com duas dúvidas aqui relacionado aos steps de consent revoked e consent rejected. Queria saber qual que é a diferença entre eles. Perfeito. O reject é na hora que ele está aqui nessa etapa. Não sei quem foi que falou, não me apareceu aqui, tá? Mas Carol. Oi, Carol. Então tá, aqui, digamos que o
O cidadão, ele foi lá enviado para a seguradora server, lá ele fez a autenticação, e ele vai ler aqui a informação. Deixa eu pegar uma tela que está um pouco melhor aqui, peraí. Essa aqui. Ele vai ler a informação, olha, senhor cidadão, seus dados que serão compartilhados são esses, dado A, dado B, dado C. Você concorda? Se ele concordar, ele confirma, segue o sucesso. Senão, ele rejeita, que seria aqui, o cancelar seria o consentimento rejeitado, tá? O revogado o consentimento já foi concluído, a cliente recebeu aquele consentimento, só que em algum momento ali após, o cidadão resolveu, não quero mais compartilhar meus dados, mas ele já é após o fluxo concluído, tá? O rejeitado, ele está no meio do caminho, né? Ele pode optar por rejeitar o consentimento, aqui, ó. Né? Então, ele acabou de fazer o login aqui no passo 4, então deu sucesso. A próxima pergunta que eu vou fazer para ele é: você autoriza o consentimento? Se ele dizer que não, é o consent rejected. Respondi? Sim. Eu tenho uma outra dúvida também que vai linkar com a primeira dúvida que foi feita, relacionada ao Resource Accessed. Eu queria saber se toda vez que eu for buscar, por exemplo, alguma API de produto, eu preciso disparar esse Resource Accessed. Olha, eu acho que o Adriel pode responder melhor essa, mas me parece que não. Porque você já vai fazer o reporte daquele produto que você está consultando. Agora, após você renovar o token, após você receber o consentimento, você tem um consentimento ali que é efêmero, ele está vigente. Você vai fazer a sua primeira requisição. Aí você vai acessar. Correto pensar assim, Adriel? Não, o que ela perguntou é pertinente. E assim, todas as vezes que você consultar o recurso, você notifica que o recurso foi acessado. Pelo menos essa era a ideia inicial, tá? Mas vamos supor, tem, sei lá, tem 10 endpoints. Endpoint do seguro alto, o cadastro da pessoa, tal. Em que momento, né? Toda vez que eu acessar o recurso. Qual recurso? Qual recurso eu solicitei? Se eu solicitei mais de um, pesquisei mais de um, eu vou notificar cada um deles. É óbvio, tá? Isso pode ser desnecessário, como pode não ser desnecessário. As métricas a gente não recebeu ainda e não passou para o SUSEP. Ninguém fez uma análise em cima disso para dizer assim, olha, isso daqui eu não precisava, ou isso daqui eu não preciso, ou isso daqui está faltando, tá? Então, essas são as métricas iniciais que a gente levantou que seriam necessárias para fazer algumas análises. E assim que entendermos que precisamos de mais métricas ou algumas das informações são desnecessárias, a gente pode fazer uma alteração nesses eventos, nos triggers e nos próprios eventos em si. Ok, obrigada, gente. Aí, pessoal, estamos aqui com uma dúvida do Rodrigo Carlos no chat. Ele pergunta se ele fala boa tarde. Uma dúvida no Swagger atual no campo Consent User. No server event, se o cliente do receptor. Eu não entendi. Aí, Rodrigo. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Se você puder Beleza. só É que eu estou esclarecer. avaliando o Swagger novo, né, que foi disponibilizado. Tem um campo chamado Consent User. Desculpa, Consent User. Dentro do Additional Info, tem um campo chamado Consent User, né? Pensando do ponto de vista do transmissor, aquele está informando se o cliente ou não do receptor de dados, né? Eu não entendi. Para a gente verificar se, por exemplo, durante a autenticação, se ele for revogado, o consentimento que foi criado, se o cliente se criou com consentimento válido do lado da transmissora, é isso? Ficou meio esquisito essa descrição, por isso que eu estou com essa dúvida. Tá, o objetivo aqui era para a gente saber se esse usuário que iniciou lá o consentimento no lado do cliente, se ele já era um cliente registrado da própria iniciadora, tá? Da receptora.
ou se não, se ele está tentando criar um cadastro, trazendo os dados, informações para cá para criar um perfil, tá? Ficou claro, apesar da descrição que tá errada mesmo, inclusive o exemplo já vi que tá errado. A descrição em si não tá errada, mas podia estar mais completa, tá? Assim dizer. Esse evento vai acontecer só do lado do cliente, a gente tem que melhorar esse swag para deixar isso bem claro. Só do lado do cliente. Entendi. E para exemplificar se aquele usuário já estava cadastrado ou não na hora de criar o consentimento do lado do cliente. Legal, entendi. É porque estou usando o mesmo payload tanto para a requisição de client quanto do de server, né? Entendi. Exato. Então, beleza. Entendi, sem problema. A gente tem que separar isso daqui para deixar bem claro o que é campo de um ou de outro. Para o server, então, esse campo ele não é enviado. Não. Só para o cliente. Beleza. Pessoal, mais dúvidas? Bom, certo, pessoal. Chegamos aqui no final do nosso workshop, tá? Visto que não temos mais dúvidas, daremos como encerrado aqui essa sessão. Como falamos mais cedo, vamos disponibilizar a gravação no nosso portal desenvolvedor. Também comunicaremos via e-mail do secretariado. A gente agradece a presença de todos e até a próxima workshop, próxima reunião. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal da F-Câmara. Obrigado, pessoal. Boa tarde.